Rapaziada, o Santos perdeu mais uma no Brasileirão, mas o assunto é Neymar. Durante e após a partida, o craque discutiu com o torcedor. Veja o que aconteceu. Ô Neymar! 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 Agora, se começar a briga de jogador com torcida, briga do lado de fora, aí portões fechados, aí eu acho que o Santos vai ter um elemento a menos nessa briga que se desenha pelo menos até aqui, né? Se desenha ser até o fim do campeonato para não cair. Então precisa ter um pouco mais de tranquilidade da parte de todos e principalmente dos jogadores, né? Não dá pro Neymar ficar batendo boca com o torcedor, xingando, aí acabou o jogo, ele foi lá e ficou ali debatendo ainda um tempão com o torcedor. Enfim, eu acho que essas coisas não cabem e vão acabar prejudicando o Santos nessa sua caminhada para não cair. O que o rapaz falou, eu não sei o que ele falou, não muda coisa nenhuma na vida do Neymar, do Santos, nada. O Neymar passou já recibo lá em Mirassol também, né? Que ele foi discutir com o torcedor tava tirando um sarro, ele foi lá. Bobagem, né? Isso aí tá na hora do Neymar crescer, né? É a menor importância o que o cara fala, xinga. Eu acho que torcida, ela é um cenário pro jogo. Não muda nada. O jogador que depende da torcida xingar ou apoiar para que ele renda. Gente, nesse estádio, nós tivemos o maior time da história do futebol de todos os tempos, o Santos Futebol Clube do Pelé. Você sabe quantas pessoas viram os jogos? 1.000, 1.100, 1.200. Não tinha nem transmissão dos jogos. Você nunca viu, nem ouviu os gols do 11-0 de Santos e Botafogo, porque ninguém transmitiu. Era um estádio vazio, era apenas o maior time do mundo. Não muda nada. Quando o Santos queria encher estádio, ele ia pro Maracanã, e enchia o Maracanã. Não muda nada, não fica com bate-boca com o torcedor. Isso aí é passar recibo à toa. Não tem o menor sentido, não tem lógica nenhuma. Não sei o que o torcedor falou, o que não falou. Cara, não dá, né? O Neymar já poderia ter passado isso há muito tempo. Tem que ficar discutindo com o torcedor. De jeito nenhum. Não tem a menor importância, não tem a menor relevância e não muda absolutamente nada. Nem o que o cara tá falando e nem a discussão. Se o jogador de futebol resolver sair de campo para ir, enfim, discutir com todo torcedor que ou faça alguma crítica, ele não vai fazer mais nada na vida também, né? Então, enfim, esquece isso e segue a vida. E essa discussão, durante o jogo, até antes do apito final, a câmera flagrou o Neymar olhando para alguém assim e falando: calma aí, eu já volto, e não sei o que, deu uma xingada e bateu boca. E ele voltou exatamente na mesma altura. Eu não consigo te cravar que é o mesmo torcedor, mas é exatamente a mesma altura do campo. Tudo que me leva a crer que sim, é o mesmo torcedor, que provavelmente deveria estar cobrando. O Neymar vai entrar numa fase agora que ele provavelmente não imaginaria que ia entrar agora nessa volta ao Santos, que é ser cobrado no aeroporto, ser cobrado no CT, ser cobrado no estádio, porque o Santos está na zona de rebaixamento, de novo, e continua. E vamos lembrar, voltou esse ano para a Série A. Então o Neymar, que está acostumado a querer os louros, porque o pai reformou o camarote, reformou o vestiário, entregou um CT novo e não sei o quê, ele vai começar a ser cobrado agora, como os outros jogadores são, porque o Santos está na zona de rebaixamento. Se continuar flertando assim, vai chegar até o final brigando por essa posição. Não é novidade vê-lo discutir com o torcedor, né? Lembre-se, ele ganhou a Olimpíada no Maracanã, discutiu com o torcedor na hora de receber a taça, a medalha, sei lá o quê. Ele discutiu com o torcedor quando jogava no PSG. Ele discutiu com o torcedor outro dia em Mirassol. Discutir com o torcedor faz parte do dia a dia. Não leva o desaforo para casa. Esta parece a política dele. Hoje, assim, tecnicamente, ele errou coisas que em outros momentos ele não erraria, que a gente já viu ele não errando. Ele mesmo se cobrou, pondo a mão na cabeça num chute. No momento, em vez de chutar, ele preferiu dar 2 dribles e teve a porta fechada no terceiro drible que ele ia dar.
Então eu acho que fisicamente a gente está vendo uma resposta do Neymar, dele conseguir jogar de novo 90 minutos, mas tecnicamente ainda abaixo do que eu imaginava pela segunda vez consecutiva, contra o Mirassol e agora contra o Internacional. É verdade que no final, quando o jogo já estava encaminhando ali a gente imaginava que ia se terminar um 2-0, aí o Santos acha o 2-1, e aí o Neymar participa mais, aparece mais com a bola, o Santos quase consegue fazer o 2-2, a bola correu a linha toda de uma maneira até assim, para deixar o Santista com raiva mesmo, né? Foi muito por pouco mesmo, teve que ir pro VAR a decisão e tal. Eu acho que ele ainda tem uma limitação física, e eu acho que ele tá cometendo esses erros técnicos que o Danilo se referiu, porque ele tem ainda uma limitação física. E provavelmente, assim, se tudo der certo fisicamente pro Neymar, ele não vai ser o jogador que era anteriormente. E tudo bem, a gente tem que aceitar isso, né? Ele não vai ser aquele jogador, mas ele pode ser um jogador muito bom e do nível que o futebol brasileiro tenha uma influência muito grande e talvez consiga ir à Copa do Mundo com esse futebol e tal. Mas dificilmente ele vai ter aquela mobilidade, aquela drible esfuziante que ele tinha no passado. Ele vai ter a técnica. Quando ele tiver fisicamente um pouco melhor, eu acho que ele vai poder usar melhor essa técnica. Eu só acho que o contexto do Santos nem sempre ajuda ele. Hoje, sim, o Santos estava atacando e o Inter ganhou o jogo basicamente no contra-ataque, né? A terceira vitória do Inter, o Inter estava basicamente contra-atacando. Mas tem momentos que o Santos não vai conseguir ser o time dominante. E ele vai ter muito poucas chances. De fato, o futebol melhorou de algum tempo para cá. E já naquela fase pré-Copa do Mundo. O Santos vinha de 2 vitórias, né? Tinha ganho do Fortaleza e também do Vitória. Depois, na volta, ele bate o Flamengo. Então era um Santos que vinha, né? Aliás, antes daquelas 2 vitórias, o Santos tinha feito um bom jogo contra o Botafogo. Teve tudo para ganhar e o Neymar cometeu aquela bobagem, foi expulso e tal. E o Botafogo, com um a mais, acabou ganhando o jogo. O Santos ali já tinha dado alguns indícios de reação. Eu acho que, claro, tem muita coisa ainda para acertar nesse time, jogadores que entraram agora. O Zé Rafael, por exemplo, é um deles, jogou só metade do tempo. Mas eu acho que já tem, sim, algumas coisas positivas. De qualquer forma, eu espero ainda muita oscilação nesse time, porque não é uma equipe pronta, né? A gente não sabe, por exemplo, quem serão os companheiros do Neymar no ataque. Hoje mesmo o Guilherme se contundiu, né? Não sei se é algo mais sério ou não. Rapaziada, um jogador do tamanho do Neymar não pode fazer isso nunca. Tem que saber separar as coisas. O que vocês acham? Deixa o like, comenta e se inscrevam no canal. Obrigado por assistirem até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!